alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio, finalistas. Sejam muito bem-vindos a mais uma oportunidade de conhecimento lógico da melhor disciplina que existe, que é biologia. Eu sou a professora Roberta Prestes e hoje vamos ver qual é o nosso conteúdo? Hoje nós vamos falar de alguns animais invertebrados. Nós vamos falar para vocês hoje de 3 filos, Plateumintas, Nematoda e Annelidae. Mas nós vamos começar aí com os plateumintos. Prestem atenção, tá? Vamos falar agora sobre vermes. Vamos conhecer também algumas. Vamos lá. Os plateumintos são vermes de corpo achatado e de pouca espessura, né? São achatados. O plateumintos vem de placa, de achatados, tá bom? E aí tem uma imagem aí de uma planária. Repare aí que você vê aí acelos, na verdade são ocelos, eles não são olhos, mas eles podem captar luz. E aí no meio, que vocês estão vendo aí uma fissão transversal, é onde se você cortar a planária, ela vai gerar, ela vai se remodelar e aí vão ser 2 planárias, por conta dessa fissão transversal que elas possuem, tá bom? E aí, demonstrando para vocês aí um tipo de plateumintos, a planária, a boca dela, reparem aí que é na parte inferior, e o túbulo, a planária, ela é hermafrodita, aí uma introduz inocula a outra, e trocam espermatozoides, tá? Elas são hermafroditas, mas elas fazem a maioria das desenvolvimento mesmo com fecundação, com troca de espermatozoides. E aí esse é um exemplo de plateumintos, a gente trouxe a planária. Mas existe uma classificação, porque existem formatos diferentes de vermes e eu vou trazer para vocês aí a classificação. Olha só. Os plateumintos, eles podem ser tubelários, que são exemplo planária, esse que a gente acabou de ver. Eles são de vida livre, tanto aquáticos como terrestres. Tem os trematódeos, que são um exemplo, o extossomo, que são todos parasitas. A maioria vive no interior do corpo dos vertebrados, inclusive o nosso, tá bom? Cestódeos, um exemplo disso, são as tênias, que tem um corpo achatado em forma de uma longa fita e seus órgãos sensoriais são reduzidos. Vivem no intestino dos vertebrados. Essa aí é a famosa solitária, né? Quando a gente tem aquele amigo que come muito, a gente fala, ai meu Deus, parece que tem uma solitária dentro. Tá aí, é a tênia, tá bom? O nome correto aí é tênia. E tanto o extossomose quanto a tênia, ela possui ciclos de infecção dos humanos. E eu trouxe aqui para vocês, vamos começar para conhecer aí o da extossomose. Extossomose é a mesma doença da barriga d'água. Se vocês olharem na literatura do livro, a pessoa é magra, né? É franzina, braços finos, pernas mais finas, mas a barriga bem protuberante, uma barriga que chama a atenção por ser não é uma barriga dura para frente, né? Ele recebe o nome por isso de barriga d'água. Olha como acontece aqui o ciclo, né? Você tem uma pessoa que já está contaminada e ela pode defeca e aí as fezes têm contato com a água. Olha só, primeiro hospedeiro aqui a gente tem o caramujo, observem, e aí vão ter aí, ó, as filárias e elas vão fazer o quê? Infectar novamente um homem sadio, e aí ele vai continuar esse ciclo, se não tiver aí uma produção sanitária, locais ideais para fazer necessidades fisiológicas, isso vai ser um ciclo, é assim que ocorre a infecção da esquistossomose. E vamos ver os dados aqui no Brasil. Olha só. No Brasil, a doença é causada pelo Histosoma mansoni. É o nome do verme, né? O nome científico aí do verme que causa essa doença. Os adultos do Histosoma mansoni vivem no intestino grosso. Após a reprodução sexuada, os ovos são
eliminados com as fezes. Por isso que a gente viu aí no ciclo, inicia lá com uma pessoa defecando em um lugar inapropriado, onde tem um rio que as pessoas também tomam banho ou servem-se daquela água e aí acabam sendo contaminadas também por esse verme. E um outro verme que nós vimos lá também é a tenha solium, né? Tem a tenha saginata e tem a tenha solium, tá? A tenha solium é a que ataca a carne do porco, e aqui que a gente vai mostrar aqui para vocês é a saginata. Observem aqui que está em destaque, isso aqui, gente, é a cabeça da tenha, tá? Ela tem aqui esses orifícios e tem microdentes que se agarram, se fixam ali no intestino para que ela não saia. Então, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo até ocupar aí, olha, fazendo voltas aí, ocupando o intestino. Acontece como? Uma pessoa que já está contaminada, né? Ela vai ter o desenvolvimento. Reparem que ela é feita assim por achatado e por placas, tá? Você vai ter a cabeça e aí você vai ter placas, né? E essas placas que a gente chama de proglótides, elas são hermafroditas e elas ficam grávidas. E aí essa parte aqui, as mais velhas, né, vão ficando, vai crescendo, vai formando plaquinha, plaquinha, plaquinha. Lá para o final, as que vão ficando grávidas, elas são eliminadas aí com as fezes. E aí o porco aí que se alimenta de algo contaminado, ele vai ter, olha onde? Lá na carne dele, e aí a carne vai estar contaminada, a gente come de novo a carne e aí o ciclo continua. Por isso é importante que você saiba aí a procedência da carne que você está comendo. Por isso que tem aí um procedimento, uma fiscalização com carne para que ela também possa vir saudável, tá bom? Então, aí a gente mostrou para vocês, ó, a tenha, que é a solitária, que muita gente chama de solitária, e a extossomose, que é uma doença que também tem um nome vulgar, que é chamado de barriga d'água. Vamos lá ler mais um pouquinho sobre a tenha, olha só, que chama teníase, né? Na extremidade anterior do corpo dos cestódios situa-se o escólex. Posteriormente, há uma série de segmentos reprodutivos, chamados de proglótides. Aquilo que eu falei para vocês lá, são as plaquinhas, elas vão sendo eliminadas já cheias também, grávidas, né? Cheias para estourar aí no outro, quando são consumidas, elas vão começar a se procriar aí dentro do organismo. A maior parte das tenhas é hermafrodita, possui então os dois sexos, né? A tenha saginata ataca o boi e a tenha solium ataca o porco. Então, são dois tipos de tenha, mas tem esse mesmo desenvolvimento que a gente mostrou aí da tenha saginata. Então, nós vimos aí os plateumintos, mostrei para vocês aí a plenária, a extossomose, que é a doença causada pelo Histosoma mansoni, e também a teníase, que é uma doença provocada aí pela tenha solium ou a saginata. Muito bem, vimos esse filo. Agora, de outro invertebrado, nós vamos entrar no outro filo, que é o filo dos nematódeos, né? Ou os nemateumintos. E por que eles têm esse nome? Olha só, os nemateumintos são vermes cilíndricos. A gente viu que os plateumintos são vermes achatados, os nemateumintos são vermes cilíndricos, não segmentados, que incluem várias formas de parasitas e espécies de vida livre. E aí, tem dois aí para vocês de exemplo, que é o Ascaris lumbricoides e o Uxeria bancroft. Esse primeiro, Ascaris lumbricoides, é o mais famoso, é a lombriga, tá? E o Uxeria bancroft é o que causa a elefantíase. Nós vamos ver mais na frente. Vamos ver o primeiro aí, principais doenças causadas por nematóides. A ascaridíase, que é a Ascaris lumbricoides, né? Com a ingestão de água e alimentos contaminados por ovos de verme, tá bom? Então, é por isso que você precisa sempre lavar muito bem o que você vai comer, cozinhar também para matar esses ovos de verme que estão nos alimentos. Se for uma salada, é bom lavar bem, né? Tem produtos químicos específicos para isso também, para eliminar esses ovos que estão aí também nas leguminosas,
às vezes no chão da rua, em casa, na poeira. Então, precisa ter muito cuidado com o que você vai ingerir, fazendo aí uma lavagem antes de consumir. Uma fruta crua, então, também. O que pode ocasionar? Ácaros lumbricoides, ela pode ocasionar em grandes quantidades, causar dores abdominais e até a obstrução do intestino. Por isso, é importante também, aí para detecção aí de vermes, fazer o exame de fezes. É nesse exame que são detectados ovos de vermes, e aí o médico passa lá um vermífugo para você se livrar dessas vermes, tá bom? E o outro, vamos lá, continuando, é um bicho geográfico, que a gente chama, na verdade, bicho geográfico é como se chama comumente, mas é uma larva migrans. É um nematóide Ancylostoma brasiliensis. É o parasita do intestino de gatos e cães, mas é o que a gente conhece como micose. Vem aí, atacam cães e gatos, né? Então você tem areia contaminada, o chão contaminado. E os gatos também, os cães, precisam tomar vermífugos também para não passar essas doenças. E aí eles entram na pele, olha aí, e caminham na pele, fazendo, por isso que chama de bicho geográfico, porque eles chegam a desenhar na pele da pessoa que está com ele, tá bom? Outro que a gente vai falar agora, outro nemateuminto, é a filariose, que é a elefantíase, o nematóide. O nematóide é o Uxeria bancroft. Os vermes adultos provocam inflamação nos vasos linfáticos, impedindo a drenagem de linfa. O acúmulo de linfa produz inchaço nos pés, pernas, mamas e bolsa escrotal. É transmitido pelo mosquito que, ao picar uma pessoa infectada, espalha as larvas para outras pessoas. Olha só, trouxe aí um esquema para vocês. Lembrando o seguinte, além dos nossos vasos sanguíneos, também existe uma rede de vasos chamados de vasos linfáticos. Então, o que acontece é que esse verme, ele obstrui os vasos linfáticos e a pessoa fica com uma perna, muito na perna, uma perna enorme. Por isso recebe esse nome de elefantíase, porque a perna fica gigantesca, maior que a outra. Observem só, existe uma fase do mosquito, uma etapa no humano, tá bom? O mosquito, ele pica e aí você vai ver que ele vai ter com vermes adultos, lá no sistema linfático já, com as microfilárias, e aí está lá no sangue, né? O mosquito pica para se alimentar de sangue e ele vai ingerir o quê? As microfilárias. E aí ela vai se desenvolvendo em larva L1, L2, larva L3, emigram para a cabeça, a proboscide do mosquito, e ali lá onde ele usa a canícula para infectar, para sugar o sangue do humano, ele acaba aí contaminando o humano também. Então, o mosquito é contaminado e também propaga a contaminação. Essa aí também é causada aí por esse verme que a gente viu, o Uxeria bancroft, causador da elefantíase, não esqueçam isso. Muito bem, terminamos esse filo e vamos para outro filo de invertebrados, que é o anelídeo, que é dos anelídeos, que possuem um corpo com formato cilíndrico, alongado, um corpo segmentado, metamerizado, e ele é composto por anéis. E também a gente viu que os anelídeos têm um corpo cilíndrico sem segmentação, e os anelídeos eles têm um corpo formado por anéis, né? São segmentados por anéis. E também tem classificação. Vou mostrar a classificação para vocês. Olha só. Eles são classificados em poliquetos. O que são os poliquetos? Principalmente marinhos, vivem enterrados na areia e apresentam numerosas cerdas nos segmentos corporais, tá bom? Cerdas. Por isso que é o nome poliquetos, muitas cerdas. E por isso recebem esse nome. Outra classificação, a gente viu, tem a classe dos poliquetos, tem os oligoquetos. Os oligoquetos são representados pelas minhocas e as minhossuras.
escassez de cerda na superfície corporal. Então, a gente viu lá o pólen com bastante cerdas e a minhoca quase não tem cerdas, tá? Ela tem pouquíssimas cerdas, mas a minhoca é um tipo de anelídeo importantíssimo para a agricultura, para a plantação. E eu vou mostrar por quê. Olha só, trazemos aqui um corte do solo, aqui a parte que a gente crosta, né, onde a gente anda, e aqui abaixo onde vivem as minhocas. Observem o seguinte, as minhocas, elas fazem redes aqui enquanto se movimentam, e esse rede de túneis que elas produzem ajuda ali a arear o solo, elas se alimentam também de detritos aí que estão no solo, e as fezes ajudam a compor o humus do solo e torna esse solo também importante para, fertiliza o solo para a plantação. Então, as minhocas, elas são muito bem utilizadas, têm um papel importantíssimo na biodiversidade, um papel importante também ali na manutenção dos ciclos de nitrogênio, dos ciclos aí de manutenção ali do solo e nas plantações, tá? Existem locais em que fazem criações de minhocas para que as minhocas possam ser introduzidas no solo para que esse solo possa ficar melhor para a plantação. Então, é bem importante as minhocas no solo, tá bom? Continuando aí, a nossa última classe aí dos anelídeos são os irudíneos, são as sanguessugas, tá? Os sanguessugas, encontrados predominantemente na água doce, as cerdas são reduzidas ou ausentes, ou seja, quase não tem. Quando a gente está falando de cerdas, a gente está falando de cílios, tá? Como se tivessem bastantes pelinhos. Então, a gente viu lá o policoquetos que tem muito, aí já vem outros que tem bem menos e vem o último, né? Os oligoquetos têm bem menos e os irudíneos às vezes nem tem, são ausentes, como é o caso da sanguessuga. As cerdas são reduzidas e ausentes. A sanguessuga recebe esse nome aí, ó, irudíneos, porque eles produzem uma proteína, uma enzima que não deixa o sangue coagular, por isso eles podem até dobrar de tamanho, de tanto sugar o sangue. E você também estiver tomando banho no rio, não sente a sanguessuga atacar no seu corpo, porque elas produzem também uma enzima que é anestésica e você não sente, e a sanguessuga está lá, tira o seu sangue e ela pode ficar enorme, né? O tamanho dela pode dobrar de tamanho só de sugar o sangue. Muito bem, nós vimos aí alguns filos de animais invertebrados e certos desse conhecimento, nós vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá, nós temos na questão 1, sobre doenças causadas por vermes, assinale V ou F nas alternativas abaixo. E a questão 2 diz o seguinte, apresente os benefícios gerados pelas minhocas no solo. Muito bem, são duas questões muito fáceis. Respondam lá no chat, coloca o nome de vocês. A escola identifica a questão, gente. Coloca Q1 e coloca a sua resposta, Q2 e coloca a sua resposta. Daqui a pouco a gente está de volta para interagir com as respostas de vocês.
Muito bem, terceiro ano, participando aí no chat, muito bem, obrigada mesmo, continuem sempre participando e vamos lá, vamos ver o que vocês mandaram de resposta aqui pra gente. Vamos lá. Ari Frank colocou que a questão 1 é FVV, tá? E é da Escola Estadual Isaías Vasconcelos, Iranduba. Muito bem, vamos lá para outra participação. A Thaís dos Santos, ela que é da Escola Madalena Santana de Lima, Maria Madalena Santana de Lima, no Armando Mendes, colocou que a questão 1 é FVV. Muito bem, vamos para outra. Kennedy, o Kennedy colocou, ele aqui é o Kennedy Sebastião, ele é lá do Careiro da Várzea, da nossa Escola Estadual Coronel Fiuza, e ele colocou que a questão 1 é FVFVV. Muito bem, vamos lá. Ana Vitória, ela que é da Escola Estadual Vasco Vasquez, colocou que a questão 1 é FVFVV. Tudo igual nas respostas. Vamos lá, a Rose, ela que é da Escola Professor Romerito da Silva Brito, lá no Juruá, município do nosso estado. Muito obrigada pela participação, Rose. Ela colocou que a questão 1 é FVFVV. Muito bem. João Vitor, que é do 7, Tarsila Prado, lá em Humaitá. A questão 1 é FVVV. O João mudou um pouquinho a resposta aí do que tem vindo aí de contribuição. A Marcele colocou que ela é da Escola Maria Isabel Desterro e Silva, é da questão 1, ela colocou que é FVFVV. Tem algum da questão 2, diretor? Ninguém colocou questão 2, nenhuma resposta para a gente colocar aqui. Vamos ver se tem, se tiver o diretor coloca. Tá aí. O Kennedy colocou que a questão 2, ele colocou que melhoram as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Muito bem, vamos lá para a nossa correção. Na questão 1, sobre doenças causadas por vermes, assinale V ou F nas alternativas abaixo. Então, vamos lá. São consideradas vermes os plauteumintos, também chamados de vermes cilíndricos, e nemateumintos de vermes achatados. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer a resposta e aí vocês já sabem aí quais são as sentenças. Vamos lá para a resposta. A gente tem como resposta quem colocou a sequência aí, ó, F de falso, verdadeiro, verdadeiro. A primeira alternativa é falsa porque os vermes plateumintos, que são os achatados, e os nemateumintos são os cilíndricos. A segunda alternativa é verdadeira. A terceira alternativa é falsa, pois as tênias pertencem à classe dos cestódios. A quarta e quinta alternativas estão corretas. Muito bem, parabéns aí para quem acertou. E vamos para a questão 2. Na questão 2 eu perguntei, apresente os benefícios gerados pelas minhocas no solo. Eu tenho certeza que vocês ouviram lá o que eu falei, tinham muito para dizer, mas vamos lá a nossa resposta. As minhocas melhoram as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, pois suas fezes contêm humus e ainda ajudam na aeração do solo, com a formação de túneis, né? Ajuda aí a entrada de ar. O humus é a matéria orgânica em decomposição que contém fósforo, nitrogênio e potássio. Esses nutrientes possuem como objetivo o fortalecimento e o crescimento das plantas, agindo como fertilizantes para o solo. Ao se locomover, a minhoca cava perfeitos túneis que facilitam a aeração das raízes das plantas, permitindo a penetração da água das chuvas com maior facilidade. Muito bem, a gente viu aí quantas minhocas são essenciais para a plantação e para o ciclo da vida também. Muito obrigada, terceiro ano, pela participação de vocês. A gente logo se vê numa próxima oportunidade. Até mais!